O presidente Alberto Guerra está com um grande problema nas mãos e ele, para resolver, vai precisar de habilidade política e de um poder de gestão muito grande. Saudações, pessoal, bem-vindos ao canal. Eu sou Cristiano Oliveira. Se vocês não me conhecem, caíram aqui de paraquedas, o algoritmo do YouTube jogou vocês aqui. Bem-vindos, eu sou jornalista, gremista e tô aqui diariamente falando sobre as coisas do Grêmio, tá? Quem tá inscrito no canal sabe como é que funciona, deixa o like, comenta aqui embaixo pra gente ir trocando uma ideia ao longo dos dias sobre as coisas do Grêmio, tá? Alberto Guerra, ele tem um grande problema nas mãos. O Grêmio tá com problemas institucionais que são, para dizer o mínimo, muito sérios, tá? Eu vou elencar aqui algumas situações que estão acontecendo nos bastidores do Grêmio e que uma não está daqui a pouco diretamente relacionada à outra, mas nós sabemos como funcionam os bastidores de uma empresa. A rigor, o Grêmio é uma empresa, certo? Então, por exemplo, para um setor funcionar, você depende que outros setores funcionem. Eu vou parar de falar no genérico e vou ir de imediato ao que está acontecendo. O Grêmio tem, por exemplo, o Grêmio tem uma ação coletiva de determinados funcionários contra o clube, contra a instituição, informação que foi trazida pelo repórter Rafael Pfeiffer da Rádio Guaíba, que por sinal tem canal aqui no YouTube também, vocês podem pesquisar, canal do Rafael Pfeiffer. São alguns funcionários que não gostaram de uma cartilha que foi elaborada pelos chefões do dia a dia do Grêmio, pelos executivos do Grêmio. Esses funcionários alegam que eles perderam muita coisa, perderam direitos, alegam que eles estão inclusive sofrendo assédio moral e contrataram uma advogada, a Mariju Maciel, que, enfim, no meio do futebol é muito conhecida, representa vários jogadores e ela entrou junto com esse grupo de funcionários, ou está entrando junto com esse grupo de funcionários com uma ação contra alguns dos executivos do Grêmio, que no Grêmio tem moral internamente com a direção, mas com os funcionários, com o baixo clero dos funcionários, não. A informação que se tem, por exemplo, é que alguns jogadores que são parceiros, que são amigos desses funcionários, que são o pessoal do dia a dia, sabe? Aí entra cozinheiro, recepcionista, motorista, esse povo todo que faz parte do dia a dia da instituição, mas que não está nos holofotes. E alguns jogadores, entre eles, ou especialmente o Kahneman, está comprando barulho desse pessoal, comprando barulho desses funcionários, achando que realmente eles estão sofrendo alguns assédios que não deveriam sofrer, tá? Esse assunto vai para a justiça, se eles estão sofrendo ou não, é o homem da capa preta, é o juiz que vai definir. Esse é um aspecto muito grave, tá? Isso mexe com a instituição, isso vale para qualquer empresa, gente. Uma empresa de advocacia para funcionar, não é só o advogado que tem que estar tudo certo, lindo, maravilhoso. Precisa ter a faxineira, a recepcionista, precisa ter o auxiliar, precisa ter o almoxarifado, todo um componente que envolve uma empresa que, a rigor, o Grêmio é um clube de futebol, mas é uma empresa no tocante ao seu dia a dia. Aí você acrescenta alguns elementos, como, por exemplo, uma semana Grenal em que o Grêmio pensou uma coisa e no clássico aconteceu outra totalmente diferente. Esse é um exemplo muito importante. O Grêmio perdeu o Grenal e perdendo o Grenal a coisa muda, o ambiente pesa, o clima fica diferente. Aí você vai para uma semana seguinte em que o Grêmio pensa totalmente errado um jogo de Recopa Gaúcha contra o São Luís de Juí, o Renato nem sequer viaja. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Alexandre Mendes diz que essa não ida do Renato foi uma decisão tomada em conjunto com a diretoria do Grêmio, ou seja, os dirigentes não podem dizer que foi o Renato que definiu, eles deram aval para isso, segundo o Alexandre Mendes, e isso precisa chegar em tom de resposta para o torcedor do Grêmio, que está cobrando e está pedindo essa resposta. Outra coisa, o Grêmio chegou em Ijuí e uma reclamação dos torcedores locais é que só o Kaique parou para atender os torcedores. Os demais passaram reto e não deram nem as horas para o pessoal. Outra coisa, o Grêmio chegou em Ijuí, o presidente estava em Ijuí, Alberto Guerra foi a Ijuí, mas nenhum dirigente do Grêmio se manifestou em entrevista. O Grêmio não falou com a imprensa, o Grêmio não falou com seu torcedor em Ijuí de forma institucional. Quem falou foi apenas o técnico, ou no caso o auxiliar, que foi colocado para ser técnico por conta da não ida do Renato para lá. Então tudo isso está acontecendo nos bastidores do Grêmio. Agora precisa aparecer a figura de Alberto Guerra, que é sobretudo um estadista, ele é o líder máximo do Grêmio, afinal de contas é um regime presidencialista, e ele precisa assumir essa responsabilidade, tomar partido,
apaziguar a situação interna no clube que não tá legal, e quando eu falo que não tá legal, eu não tô falando de relação de jogadores com técnico, essa gestão de grupo o Renato tem, não coloco isso sob dúvida, certo? Mas o clube é mais do que o vestiário, ou o vestiário como um todo, ele é mais do que jogadores e comissão técnica, ele tem muita gente ao redor. Muita gente que são chamados no Grêmio, eles mesmos se apelidaram assim, de os coitadinhos. Ou seja, aqueles que frequentam o vestiário, que convivem com os caras que ganham 1 milhão por mês, mas esses caras ganham 2, 2,5, 3 no máximo. Eles se auto-apelidaram de os coitadinhos. E esse pessoal tem, nos últimos dias, dentro do Grêmio, algumas situações bem importantes que eu relatei aqui e que o próprio Rafael Pfeiffer, que eu mencionei, tratou com informações, com riqueza de detalhes no seu canal aqui no YouTube e também na programação da Rádio Guaíba. Agora é o momento do Alberto Guerra se posicionar. O presidente do Grêmio tem uma granada em mãos e ele vai precisar ter muito cuidado para desarmar sem ferir ninguém. Ou daqui a pouco, se precisar ferir alguém, óbvio que no sentido figurado, mas do tipo, se precisar demitir alguém, mandar alguém embora, tomar um partido nessa discussão toda, ele precisa tomar muito cuidado para que isso não respingue no grupo de jogadores, na comissão técnica e para que todos consigam, em um clima de tranquilidade, fazer as coisas voltarem a funcionar no Grêmio. O campo de futebol, vocês sabem, é só a ponta do iceberg, é só a ponta que a gente vê, mas o iceberg ali, embaixo d'água, tem uma rede muito maior de coisas acontecendo. E nessa rede, o Grêmio está com muitos problemas que o presidente, e o presidente não é nenhum setor específico, não é coisa que se delegue para A ou B, o presidente vai precisar resolver. Alberto Guerra tem capacidade para isso, ao menos acho que tem. Vamos ver agora na prática. Deixem o like no vídeo, comentem aqui embaixo, se inscrevam no canal.